Bom dia, gente. Vocês não ligam não que eu tô morta. Já é a sexta vez que eu tô gravando esse vídeo. Vamos lá. Fórmula potência, energia, tensão em transformadores. Então, essas aqui são as fórmulas que a gente vai usar. Então, hoje, deixa eu explicar, né? Hoje a gente vai usar as fórmulas em questões para vocês aprenderem a aplicar as fórmulas e como aplicar, né? Vamos lá. Então, eu tenho duas fórmulas para potência. Aqui vai depender dos dados que a conta me fornece, né? Se fornecer energia e tempo, eu uso essa. Se fornecer tensão e intensidade, essa. Aqui eu tenho as traduções de cada um desses algoritmos aqui, né? Significados para aplicação nas fórmulas. Esse aqui é para aplicar sobre os transformadores, né? Acho que vocês lembram disso da aula anterior, né? Que eu apresentei essa fórmula para vocês. Então, vamos lá. Na número 1 ali, pede: determine a potência de um equipamento que possui intensidade da corrente elétrica de 24 amperes. Então, nem precisava estar escrito a intensidade da corrente elétrica. Só de estar em amperes, a gente já sabe que é a intensidade da corrente, que é o I, né? E a tensão de 220 volts. Está em volts, tensão da corrente. Então, ele quer saber a potência. Tem a intensidade, tenho a tensão, vou jogar na formulazinha. Potência igual a tensão vezes a intensidade da corrente. Potência igual a, substituindo 220 vezes 24,5, isso me dá uma potência de 5.390 volts, certo? Passando para o próximo. Lorena. Tudo bem, Lorena? Lorena possui um chuveiro elétrico com a potência de 4.400 volts. Watts, né? Ela utiliza o chuveiro durante 20 horas ao mês. Calcule a energia consumida em um mês, neste mês, por ela. Vai ficar potência igual a 4.400 watts, tempo 20 horas, não sei a energia, então perfeito para minha fórmula. 4.400 vezes 20, 88.000. Só que temos que lembrar que a potência está em watts e o tempo em horas, obviamente, né? A gente precisa estar em horas para fazer esse cálculo. 81.000 watts por hora. Só que as companhias cobram em quilowatts-horas, né? E a energia é em quilowatts-horas. Então, lembrando, né? Nós já vimos isso, mas nunca recordar é viver. A cada 1.000 watts equivale a 1 kW. Então, se eu tiver 1 kW, eu tenho 1.000 watts de potência ali, né? Então, a gente, o que vai fazer para descobrir isso aqui em quilowatt? Passar para quilowatt. 88.000 divididos por 1.000. Então, vai dar 88 kWh. Ai, professor, e se fosse ao contrário? Bom, se eu fosse procurando potência, vai ter um exemplo aqui. Eu faria o contrário, tá? Multiplicaria, mas já vai ter um exemplo aí. Supondo que a companhia elétrica cobra 50 centavos por quilowatt-hora, quanto Lorena irá pagar pelo uso do chuveiro? Então, eu pego esse 88 kWh e multiplico pelos 50 centavos que eles cobram por quilowatt. Vai ficar R$ 44 no bolso da Lorena. Vamos lá. Giovanni faz biscoitos para comprar jogos de PS4. E Giovanni, só no joguinho, né? Mentira, eu sei que não tá, não. No preparo, utiliza o forno de micro-ondas para derreter o chocolate. Eu vou querer um biscoito desse quando voltar às aulas. Cerca de 900 minutos por mês ele utiliza esse micro-ondas. Ele sabe que seu forno de micro-ondas consome 18 kW por hora. Qual será a potência do eletrodoméstico? Então, o Giovanni claramente perdeu a etiqueta, né, do eletrodoméstico que diz a potência, mas ele sabe o resto e quer descobrir. Vamos lá. Então, não sei a potência, a energia são 18 kWh e o tempo 900 minutos por mês, né?
Então, esses 900 minutos, para eu jogar e saber a potência em watts, eu preciso jogar ele para horas, né? Vamos lá. Então, 900 divididos por 60. Isso aqui eu fiz de propósito para vocês exercitarem a conversão, né? 900 dividido por 60, obviamente, porque cada 60 minutos nós temos 1 hora. Então, vai ficar 15 horas. Jogando a fórmula potência igual a energia sobre o tempo, 18 dividido por 15 vai ficar 1,2 kWh. Espera aí. Potência é em watts. Então, vou precisar converter isso daqui. Olha, então vou fazer o contrário da questão anterior. Eu tenho quilowatt, eu quero watts. Então, eu vou multiplicar por 1000. Tá só desfocando a câmera, né? Eita. Foco mandou abraços. Aí, vou multiplicar por 1000. Ok. Vai ficar 1000. 1,2 vezes 1000, 1200 watts. Vamos lá. Uma bateria, deixa eu só ajeitar esse tripé. Aí. Uma bateria de 6 volts, então essa é a tensão, né? Em volts é a tensão da corrente, precisa estabelecer uma corrente de 50 amperes. Ampere, intensidade da corrente, durante 1 minuto. Tempo, então já exprimi 3 dados: tensão, intensidade e tempo. Para mover a moto elétrica infantil. Nossa, sempre quis andar nessas motos, mas não dá, né? Tem condições, a moto iria estribuchar. A energia fornecida pela bateria em joules, ó, joules, será... Como é que a gente faz para descobrir isso aqui em joules? Aí entra um porém do tempo aqui, ó. O tempo, em vez de eu jogar na fórmula em horas, eu jogo ele em segundos, certo? Neste caso. Então, vamos jogar lá em segundos. Desculpa a rabisqueira, já é a 5ª vez que estou gravando, mas vocês vão entender, prometo, eu prometo. Eu vou até cobrir aqui e vou fazer aqui o tempo. Aqui, esta folha. Então, aqui, eu tenho 1 minuto. Eita, tô falando. 1 minuto e eu preciso converter em segundos. O que eu faço? Ao contrário também da anterior, eu vou multiplicar por 60, né? Então, isso aqui, 1 minuto vezes 60, 1 vezes 6, pelo amor de Deus, vai pro Mobral, se não souber isso aqui, 60 segundos, tá? Então, 60 segundos. Ok, então o meu tempo vai ser 60, né? Tempo 60, a tensão, já vimos lá, 6, intensidade da corrente, 50. Não sei potência, não sei energia, mas aqui ele está perguntando qual será a energia. Energia, para eu calcular energia, seria energia igual a potência vezes o tempo. Mas como eu, Hellis mortal, posso calcular isso se eu não tenho a potência, né? Então, o que eu vou fazer? Vou descobrir a potência. Tenho tensão da corrente e intensidade da corrente, perfeito. Multiplico as duas, potência igual a 6 vezes 50, igual a 300 watts. Nossa, muito fera. Agora, vamos calcular a energia. Agora sim eu posso jogar na minha fórmula. 300 da potência que eu descobri, porque eu sou muito fera, muito maravilhoso, vezes 60, que é o em segundos, para isso aqui dá em joules, né? Então, watts por segundo, vezes 60. Vai ficar aqui, tá rabiscado, né? Porque a prof tava... Mas vamos fazer aqui, ó. A energia deste resultado vai ficar igual a 18.000 joules. Tá certo isso aqui? Mais ou menos. Por quê? Você multiplicou por segundos, por watts, deu joules, tudo certinho. Só que tem um detalhe, a gente precisa passar isso aqui para notação científica, né? Um número feio aí. Ficar mais certo, né? Tá correto, mas para ficar excelente, eu sei que vocês são feras, vocês vão fazer isso. Então, aqui, para converter para notação, tem 2 números. É como se a vírgula estivesse aqui, eu caminhasse com ela até o primeiro número. 1, 2, 3, 4.
1,8 vezes 10 dá 4. Positivo, porque a vírgula caminhou para frente. Se esse 18 estivesse aqui no final, a vírgula vinha aqui para cá, como se a vírgula estivesse para cá. Então, ficaria 1,8 vezes 10 dá menos 4. Por que 4? Porque é uma quantidade de números que tem depois da vírgula. Então, se eu caminho com a vírgula até o primeiro número, ficaria 1, 2, 3, 4, tá? Se eu tivesse um 5 aqui, ficaria 1,85 vezes 10 dá 1, 2, 3, 4. E o 5 imaginário, 5, tá? Se alguém não entendeu, pergunta, mas acho que vocês entenderam, porque vocês devem estar vendo isso em matemática também. Já devem ter até visto. Vamos lá. Agora eu peguei o Arthur aqui. E aí, monstrão. Arthur, monstrão da química, que fique claro, isso é um elogio. Arthur foi visitar sua avó em Santa Catarina e levou seu videogame. No entanto, a tensão da corrente elétrica no Paraná, onde ele mora, é 110 volts. Já em Santa Catarina é 220. Para utilizar o seu eletrônico, terá de usar um transformador. Claro, né? Considere que o seu transformador tem uma NP, então número de voltas primárias, né? De 500 voltas, a ser ligado a uma tensão de 110 volts. Então, para 110 volts, ele tem 500 voltas e isso é o suficiente. Quantas voltas deve ter para fornecer a tensão de 220 volts? Então, pegando essa tensão, jogando em outro, num transformador com mais espirais, ele pode jogar numa corrente de 220 volts. Então, a fórmula para os transformadores é esta daqui. Número de voltas primárias sobre o número de voltas secundárias igual a tensão primária sobre a tensão secundária. Já dá para ver que é uma regra de 3, né? Vamos lá. Tensão primária 110 volts, é o do Paraná, né? Porque é onde ele está usando o aparelho sem um transformador. Tensão secundária, que é que ele precisa, é 220 volts. Número de voltas primárias do próprio aparelho são 500. Quantos ele vai precisar para o transformador? Gente, lembrando assim, ó, só um parênteses aqui. Quando você tem um aparelho 220 volts e você liga numa corrente de tensão elétrica de 110 volts, então, por exemplo, o meu aparelho é 220 volts, meu secador é 220 volts, por exemplo, e eu ligo em 110 volts, ele simplesmente não vai funcionar. Agora, quando eu pego 110 volts, um aparelho que suporta ali, está preparado para receber uma bobina, né, tem as voltas suficientes para receber 110 volts, e chega um 220, eu torro o meu aparelho. Lembra da resistência lá? Então, vai pro saco. Vamos lá. Então, substituindo os valores. O número de voltas primárias é 500. Então, substituo 500 sobre o número de voltas secundárias, que é a que eu vou precisar no meu transformador. E eu não sei quantas são. A corrente que ele funciona com 500 voltas é 110 volts. E a corrente que ele precisa funcionar com esse número de volts que eu ainda não sei é 220 volts. Joga na regrinha de 3. 500 vezes, não parece aqui, mas é 1 vezes, 220 dividido por 110. Vai me dar 1000. Então, precisa de 1000 voltas para fazer este videogame funcionar no 220. Beijo, gente. Adoro vocês. Tem tarefinha lá, tá?